Você já parou para pensar no que significa criar um Deus? Não estou falando dos deuses antigos, das mitologias e religiões que dominaram o pensamento humano por séculos. Falo dos novos deuses, aqueles que surgem das sombras do nosso próprio vazio existencial, porque mesmo após milênios de evolução e liberdade, continuamos a criar figuras, ideologias, conceitos que se tornam nossas novas divindades. O texto que vamos ler hoje, Os Novos Deuses, de Émile Cioran, é um convite a refletir sobre isso. Ele nos joga diretamente na face o que tentamos esconder. Nossa incapacidade de lidar com o vazio, de lidar com a ausência do sentido que buscamos, e como isso nos leva a construir ídolos que nos aprisionam ainda mais. Cioran nos desafia a questionar até onde vamos para não enfrentar a nossa própria insignificância. Como nos transformamos em adoradores de novas ideias, novas causas, novos credos. Se antes eram os deuses de pedra e ferro, hoje são as ideologias e os dogmas que tomam conta da nossa vida. A busca por respostas, pelo sentido, nunca cessa. Mas será que já não estamos apenas trocando uma prisão por outra, mais sofisticada, mais moderna? O que significa realmente ser livre em um mundo onde o vazio é apenas mascarado com novos deuses? Vamos adentrar esse universo de reflexão e ver o que Cioran tem a nos ensinar sobre nossa busca sem fim por um propósito que talvez nunca exista. Agora, bora ao conteúdo. Os Novos Deuses. Um homem interessado na procissão das ideias e das crenças irredutíveis achará digno do esforço se deter por um instante sobre o espetáculo oferecido pelos primeiros séculos de nossa era. Descobrirá aqui o verdadeiro modelo de todos os tipos de conflito que se encontram, em formas atenuadas a cada momento da história. Perfeitamente compreensível. Essa é a época em que o homem odiou mais, crédito que se deve conceder aos cristãos, febris, intratáveis, especialistas desde o começo na arte da detestação, ao passo que os pagãos já não podiam se valer de nada além do escárnio. A agressão é um traço comum aos homens e aos novos deuses. Se algum monstro de amenidade, ignorante do tédio, quisesse tornar-se mesmo assim versado no assunto, ou pelo menos aprender o que ele vale, o método mais simples seria ler alguns autores eclesiásticos, a começar por Tertuliano, o mais brilhante de todos, e terminando, digamos, com São Gregório de Nazianzo, rancoroso mas insípido, cuja oração contra Juliano o apóstata nos dá ganas de conversão ao paganismo. Ao imperador não se concede nenhuma virtude. Com uma satisfação que mal se disfarça, sua morte heróica na Guerra Pérsica é contestada, pois Gregório alega que Juliano teria sido despachado por um bárbaro que, como bufão profissional, acompanhava os exércitos com o intuito de divertir os soldados, com suas piadas e gracejos, frente às durezas da guerra. Nenhuma elegância, nenhuma preocupação em se tornar digno de tal adversário. O que é imperdoável, no caso do santo, é que ele conhecera Juliano em Atenas, na época em que jovens, ambos frequentaram as escolas filosóficas de lá. Nada é mais odioso do que o tom daqueles que defendem uma causa, que se acha comprometida em aparência, mas que de fato é a vencedora. Daqueles que não podem ocultar seu deleite ante a ideia do triunfo, nem podem deixar de converter seus verdadeiros terrores em ameaças. Quando Tertuliano, sardônico e trêmulo, descreve o último julgamento, o maior de todos os espetáculos como o chama, imagina seu próprio riso, ao contemplar tantos monarcas e deuses, emitindo gemidos pavorosos, nas profundezas do abismo. Essa insistência em lembrar aos pagãos que eles estavam perdidos, eles e os seus ídolos, seria capaz de exasperar até os mais moderados. Uma série de libelos camuflados em tratados, a apologética cristã, representa o acme de um gênero bilioso. O homem só respira a sombra de divindades erodidas. Quanto mais nos convencemos disso, mais nos lembramos, com terror, a nós mesmos que, se tivéssemos vivido no momento da ascensão da cristandade, poderíamos ter sucumbido ao seu fascínio. Os começos de uma religião, tal como os começos de qualquer coisa, são sempre suspeitos. Só eles, porém, possuem alguma realidade. Só eles são verdadeiros, verdadeiros e abomináveis. Nem é recente tal desvantagem.
Prometeu já tinha chamado a atenção para ela, vítima ele próprio de Zeus e da nova gangue do Olimpo. Muito mais que a perspectiva da salvação, foi a raiva contra o mundo antigo que se abateu sobre os cristãos num único impulso destrutivo. Desde que vinham, em sua maioria, de outras partes, seu acesso de fúria contra Roma é compreensível. Mas de que espécie de frenesi participava um cidadão quando se convertia? Menos preparado que aqueles, restava-lhe apenas um recurso: odiar-se a si mesmo. Sem esse desvio do ódio, no começo atípico, mas depois contagioso, a cristandade teria permanecido só uma seita, limitada a uma clientela estrangeira, capaz apenas de trocar os antigos deuses por um cadáver cravejado. Que o homem que se pergunta como teria reagido à mudança de política de Constantino se coloque no lugar de um partidário da tradição, um pagão orgulhoso de ser pagão, como compactuar com a cruz, como tolerar que aquele símbolo de uma morte desgraçada fosse gravado nos estandartes de Roma? No entanto, tais homens se resignaram a isso. E é difícil para nós imaginar o cúmulo de derrotas internas, de onde brotaria essa resignação, se, no plano moral, podemos concebê-la como a consumação de uma crise, e assim lhe conceder o status, ou a desculpa de uma conversão. Tal resignação aparece como uma traição, tão logo a consideramos, do ponto de vista político. Abandonar os deuses que fizeram Roma, seria abandonar a própria Roma, para formar uma aliança com essa nova raça de homens nascidos ontem, não tendo país nem tradição coligados contra qualquer instituição religiosa e civil, perseguidos pela lei, universalmente execrados por causa de suas infâmias, e no entanto, gloriando-se dessa execração comum. A diatribe de Celso data de 178, cerca de 2 séculos mais tarde. Juliano escreveria: se nos reinados de Tibério ou Cláudio se encontrar uma única mente distinta, que se tenha convertido às ideias cristãs, considerem-me o maior dos impostores. A nova raça de homens seria capaz de tudo para vencer os escrúpulos dos mais cultivados. Como acreditar nesses novos que estavam surgindo das profundezas mais baixas, e cujos gestos, todos eles, convidavam ao desdém? Pois o caso era: de que maneira aceitar o Deus daqueles que desprezamos, e que era, além disso, de manufatura recente? Somente a idade garantia a validade dos deuses. Todos eram tolerados, contanto que não tivessem sido moldados há pouco. Essa figura desestimulante, que nenhum sábio tinha previsto ou prefigurado, é que chocava mais. Seu aparecimento foi um escândalo que levou 4 séculos para ser assimilado. O pai, um velho conhecido, era admitido. Por razões táticas, os cristãos se voltaram para ele, e falaram em seu nome. Não eram os livros que o celebraram, e cujo espírito os evangelhos perpetuaram, de acordo com Tertuliano, muitos séculos mais velhos que os templos, os oráculos, os deuses pagãos? Os apologistas, uma vez postos a caminho, chegam ao ponto de alegar que Moisés antecede a queda de Troia, em vários milhares de anos. Tais divagações destinavam-se a combater o efeito de opiniões como esta, diz Celso. Afinal, os judeus, muitos séculos atrás, se organizaram numa nação, estabeleceram leis próprias que conservam ainda hoje. A religião que seguem, o que quer que valha, e o que quer que se diga a seu respeito, é a religião de seus ancestrais. Permanecendo fiéis a ela, não fazem mais do que os outros homens, que preservam sempre os costumes de seu país. Sacrificar ao preconceito da antiguidade era, implicitamente, reconhecer os deuses autóctones como os únicos deuses legítimos. Os cristãos estavam prontos por motivos egoístas a curvar-se também a esse preconceito, mas não podiam,
sem se destruírem, ir além e adotá-lo totalmente, com todas as suas consequências. Para um Orígenes, os deuses étnicos eram ídolos, relíquias do politeísmo. São Paulo já os tinha reduzido à categoria de demônios. O judaísmo considerava-os todos falsos, a não ser um, o seu próprio. No entanto, os elogia pela sua repugnância em seguir a moda no que diz respeito à religião. Desprezo a inovação em todas as coisas, e especialmente naquilo que concerne aos deuses. Uma afirmação que o desacreditou e que foi usada para taxá-lo de reacionário. Mas que progresso, pode-se perguntar, a cristandade representa em relação ao paganismo? Não existe um salto qualitativo de um Deus para o outro, nem de uma civilização para a outra, e muito menos de uma linguagem para a outra. Quem ousaria proclamar a superioridade dos escritores cristãos sobre os pagãos? Mesmo os profetas, conquanto de uma inspiração e de um estilo diferente daquele dos padres da Igreja, São Jerônimo o confessa, produziam aversão no leitor que tivesse retornado a Cícero ou a Plauto. O progresso, ao mesmo tempo, estava encarnado nesses padres ilegíveis, então, desviar-se deles era cair na reação? Juliano estava perfeitamente certo em preferir Homero, Tucídides ou Platão a todos eles. O édito pelo qual proibiu os educadores cristãos de explicarem os autores gregos tem sido duramente criticado, não apenas pelos seus adversários, mas também pelos seus admiradores, em todas as épocas. Sem tentar justificá-lo, não se pode deixar de compreendê-lo. Ele lidava com fanáticos. Para obter seu respeito era preciso ocasionalmente exagerar tanto quanto eles mesmos, emitir algum nonsense em seu favor, ou então o teriam escarnecido como não mais que um amador. Ele, assim, convida esses instrutores a imitar os escritores que estavam expondo e a compartilhar as opiniões deles sobre os deuses. Contudo, se eles acreditam que esses autores se enganaram quanto ao ponto mais importante, que vão às igrejas dos galileus para oferecer comentários sobre Mateus e Lucas. Aos olhos dos antigos, quanto mais deuses você reconhece, melhor você serve a divindade, da qual eles não são senão os aspectos, as faces. Tentar limitar o seu número era uma impiedade. Suprimi-los todos em favor de um único, um crime. É desse crime que os cristãos se tornaram culpados. Toda a dureza de Juliano deriva da impossibilidade de tratá-los levianamente. O politeísmo corresponde melhor à diversidade de nossas tendências e de nossos impulsos, aos quais oferece a possibilidade de expressar-se, de manifestar-se, cada um deles estando livre para buscar, de acordo com sua natureza, aquele Deus que melhor lhe quadra no momento. Qualquer Deus, quando responde às nossas necessidades imediatas, representa para nós um acréscimo de vitalidade, um estímulo, o que não é o caso quando esse Deus nos é imposto ou quando não corresponde à necessidade. O erro do paganismo foi não ter aceitado e acumulado muitos deles. Morreu por generosidade e excesso de compreensão. Morreu por falta de instinto. Se para vencer o eu, essa lepra, não nos fiamos em nada mais, a não ser nas aparências, é impossível não deplorar o recuo de uma religião sem cenas, sem crises de consciência, sem incitações ao remorso, uma religião igualmente superficial nos princípios e nas práticas. Na antiguidade, a filosofia, e não a religião, é que era profunda. Na época moderna, a cristandade foi a causa única da profundidade e de todas as dilacerações que lhe são inerentes. São os períodos que não têm uma fé específica, o helenístico ou o nosso, que se ocupam em classificar os deuses, enquanto se recusam a dividi-los entre verdadeiros e falsos.
A noção de que todos os deuses valem alguma coisa, de que cada um vale tanto quanto o outro. É, pelo contrário, inaceitável nos intervalos em que prevalece o fervor. Não podemos orar a um Deus que é provavelmente verdadeiro. A prece não se rebaixa com sutilezas, nem tolera distinções dentro do Supremo. Mesmo quando duvida, só o faz em nome da verdade. Não exortamos à nuança. Tudo isso passou a importar depois da calamidade do monoteísmo. Para a piedade pagã, as coisas eram diferentes. Em seu Octavius Minúcio Félix, antes de defender a posição cristã, faz com que Cecílio, seu representante do paganismo, diga: vemos os deuses nacionais sendo adorados, em Eleusis, Ceres, na Frígia, Cibele, em Epidauro, Esculápio, na Caldeia, Baal, na Síria, Astarte, em Tauris, Diana, Mercúrio entre os gauleses, e em Roma, todos os deuses juntos. E acrescenta, acerca do Deus cristão, o único a não ser aceito. De onde vem ele, esse Deus único, solitário, derrelito, não reconhecido por nenhuma nação livre, por nenhum reino? De acordo com um antigo decreto romano, ninguém deveria adorar exclusivamente deuses novos ou forasteiros, se eles não fossem admitidos pelo Estado, mais precisamente pelo Senado, a única instância competente para decidir quais mereciam ser adotados ou rejeitados. O Deus cristão, aparecendo na periferia do Império, chegando a Roma por meios indeclaráveis, cobraria mais tarde uma revanche terrível pelo fato de ter sido obrigado a entrar na capital mediante fraude. Uma civilização é destruída apenas quando seus deuses são destruídos. Os cristãos, não ousando atacar de frente o império, emboscaram sua religião. Deixaram-se perseguir apenas para poder arremeter contra ela de modo mais efetivo, a fim de satisfazer o seu apetite irrefreável por execração. Quão miseráveis seriam se ninguém se dignasse a promovê-los à categoria de vítimas. Tudo no paganismo, inclusive a tolerância, os exasperava. Fortes em suas certezas, não podiam entender a resignação à probabilidade própria do paganismo, nem a adesão a um culto cujos padres, simples magistrados designados para as formas perfuntórias do ritual, não impunham a ninguém o fardo da sinceridade. Quando nos damos conta de que a vida só é suportável se podemos mudar de deuses e de que o monoteísmo contém em germe todas as formas de tirania, deixamos de ter pena da velha instituição da escravidão. Era melhor ser escravo e poder adorar uma forma escolhida de divindade do que ser livre e se confrontar com uma única variedade do divino. Liberdade é o direito à diferença. Plural, postula a dispersão do absoluto, sua resolução numa poeira de verdades, igualmente justificadas e provisórias. Há um politeísmo subjacente na democracia liberal. Chamem-no de politeísmo inconsciente. Inversamente, cada regime autoritário compartilha de um monoteísmo disfarçado. Curiosos os efeitos da lógica monoteísta, um pagão, ao tornar-se cristão, tendia à intolerância. Melhor naufragar com uma horda de deuses acomodatícios do que prosperar à sombra de um déspota. Numa época em que, por falta de conflitos religiosos, presenciamos os ideológicos, a questão que se coloca para nós é, com efeito, a mesma que atormentou a antiguidade decadente, como renunciar a tantos deuses em nome de um, ressalvado que, no entanto, o sacrifício que se nos exige se situa num nível inferior, não mais aquele dos deuses, mas o das opiniões. Tão logo uma divindade ou uma doutrina exige supremacia, a liberdade é ameaçada. Se vemos um valor supremo na tolerância, então tudo o que lhe faz violência deve ser considerado como um crime, a começar por esses empreendimentos de conversão, nos quais a Igreja se mantém inigualável.
E, se ela exagerou a gravidade das perseguições a que foi submetida e inchou absurdamente o número de seus mártires, ela precisava encobrir seus crimes com pretextos nobres. Deixar sem punição doutrinas perniciosas não teria sido uma traição àqueles que se sacrificaram por ela? Assim, foi num espírito de lealdade que a Igreja se lançou à aniquilação dos desviados e que pôde, depois de ter sido perseguida por 4 séculos, tornar-se perseguidora ao longo de 14. Esse é o segredo, o milagre da sua perenidade. Nunca houve mártires vingados com tão sistemática tenacidade. Tendo coincidido o advento da cristandade com o do Império, certos padres, Eusébio, entre outros, sustentaram que essa coincidência tinha um significado profundo. Um Deus, um imperador. Na realidade, tratava-se de abolir os empecilhos nacionais, da possibilidade de circular através de um vasto estado sem fronteiras, o qual permitia à cristandade infiltrar-se, tornar-se audaciosa. Sem essa oportunidade de se expandir, teria permanecido como uma simples dissidência dentro do judaísmo, em vez de se tornar uma religião invasora e, o que é pior, uma religião da propaganda. Todos os meios se justificavam para recrutar, para reforçar e para expandir até mesmo essas bajulações diárias, cujo aparato era uma ofensa tanto para os pagãos quanto para os deuses olímpicos. Juliano observa que, de acordo com os legisladores de outrora, desde que a vida e a morte diferem completamente, os atos relativos a uma e a outra devem ser executados separadamente. Essa disjunção, os cristãos, em seu proselitismo fanático, não estavam dispostos a aceitá-la, tinham consciência da utilidade do cadáver, das vantagens a extrair dele. O paganismo não elidia a morte, mas tinha o cuidado de não deixá-la à mostra. Para o paganismo, era um princípio fundamental supor que a morte não é consoante com o dia claro, que a morte é um insulto à luz. A morte pertencia à noite e aos deuses infernais. Os galileus encheram os sepulcros, diz Juliano, que nunca chama Jesus, a não ser de o morto. Para os pagãos dignos do nome, a nova superstição podia parecer apenas uma exploração, um aproveitamento do repulsivo. Tanto mais amargamente, iriam deplorar o progresso que ela estava a fazer em cada setor. O que Celso não pôde conhecer, mas que Juliano entendeu perfeitamente, eram os levianos da cristandade, aqueles que, incapazes de submeter-se a ela de modo pleno, mesmo assim se esforçavam para segui-la, temendo que, se mantivessem à parte, seriam excluídos do futuro. Tanto por oportunismo quanto por medo da solidão, queriam estar ao lado desses homens nascidos ontem, mas logo chamados a exercer o papel de mestres, de torturadores. Embora legítima a sua paixão pelos deuses defuntos, Juliano não teve chance de revivê-los. Em vez de trabalhar para isso, devia ter se aliado, num ato de fúria, com os maniqueus, e junto com eles, terminado a igreja. Sacrificando seu ideal, teria ao menos satisfeito seu rancor. Que outra carta além da vingança ainda lhe restava na mão? Uma carreira magnífica de demolição se abria diante dele, e ele talvez a abraçasse, não tivesse sido obnubilado por uma nostalgia do Olimpo. Não se movem batalhas em nome de uma mágoa. Morreu jovem, é verdade, depois de magros 2 anos de governo. Com mais 10 ou 20 à sua frente, que serviço não teria prestado a nós todos? Não que tivesse reprimido a cristandade, mas a teria ao menos compelido a uma modéstia maior. Seríamos menos vulneráveis, pois não viveríamos como se fôssemos o centro do universo, como se tudo, inclusive Deus, girasse à nossa volta. A encarnação é a bajulação mais perigosa de que fomos objeto.
ela nos terá concedido um status excessivo, fora de qualquer proporção com o que somos. Elevando a anedota humana à dignidade de um drama cósmico, o cristianismo nos enganou quanto à nossa insignificância, lançando-nos na ilusão, naquele mórbido otimismo que, a despeito de toda a evidência, identifica o progresso com a apoteose. Mais prudente, a antiguidade pagã colocava o homem em seu lugar. Quando Tácito se pergunta se os eventos são regidos por leis eternas, ou se acontecem por acaso, procura-se esquivar de responder, deixando a questão em aberto. E essa indecisão representa muito bem o sentimento geral dos antigos. Mais do que qualquer outro, o historiador, confrontado com a mistura de constantes e aberrações de que o processo histórico é composto, necessariamente se vê forçado a oscilar entre o determinismo e a contingência, o acidente e a lei, a física e a fortuna. Não há desastre que não possamos remeter, conforme o quisermos, a uma distração da providência, ou a indiferença do acaso, ou finalmente, a inflexibilidade do destino. Essa trindade, tão convenientemente aplicável para qualquer um, especialmente para uma mente desabusada, é a coisa mais confortadora que a sabedoria pagã tem a propor. Nós modernos, relutamos em recorrer a ela, tal como não somos menos relutantes em esposar a noção, especificamente antiga, de acordo com a qual tanto bênçãos quanto desastres representam um total invariável que não pode sofrer modificação. Com nossa obsessão do progresso e da regressão, admitimos implicitamente que o mal muda, que diminui ou aumenta. A identidade do mundo consigo próprio, a noção esplêndida de que está condenado a ser o que é, e de que o futuro não acrescentará nada de essencial aos dados existentes, não tem mais nenhum apelo. Isto, precisamente porque o futuro, objeto de horror ou de esperança, é o nosso verdadeiro lugar. Vivemos nele, ele é tudo para nós. A obsessão com o advento, que é essencialmente cristã, reduzindo o tempo ao conceito do iminente e do possível, torna-nos inaptos a conceber um momento imutável, que repouse em si mesmo, livre do flagelo da sucessão. Mesmo privada do menor conteúdo, a expectativa é um vazio que nos gratifica, uma ansiedade que nos conforta. Tão pouco propensos somos à visão estática. Deus não tem necessidade de corrigir suas obras. Eis uma opinião de Celso e também a de toda uma civilização, que vai contra nossas inclinações, contra nossos instintos, contra nosso próprio ser. Podemos ratificá-la somente num instante inabitual, num lapso de sabedoria. Vai contra, até mesmo, aquilo a que o crente se agarra, pois o de que mais se censura Deus nos círculos religiosos é sua boa consciência, sua indiferença, a qualidade da sua obra e sua recusa em mitigar suas anomalias. Precisamos ter um futuro a qualquer preço. A crença no juízo final criou as condições psicológicas para uma crença no significado da história. Melhor ainda, todas as filosofias da história são meramente um subproduto da ideia do juízo final. Não importa o quanto nos inclinemos para uma teoria cíclica. A inclinação é apenas uma aderência abstrata de nossa parte. Comportamo-nos, de fato, como se a história seguisse um desdobramento linear, como se as várias civilizações que nela se têm sucedido, umas às outras, fossem meros estágios ocupados a fim de se manifestar e de se completar a si mesmos, por um vasto desígnio, cujo nome varia de acordo com nossas crenças ou nossas ideologias. Agora que refletimos sobre o que Cioran nos trouxe com os novos deuses, a questão não é só sobre as novas crenças que tomam conta da nossa vida, mas sobre a constante busca por um sentido que nunca vem de fato. A liberdade que buscamos pode ser só mais uma mentira que contamos para nós mesmos.
O que está claro é que, mesmo sem os deuses antigos, continuamos presos às nossas próprias construções. A pergunta é: até quando vamos continuar nos enganando? Ou será que, um dia, vamos finalmente encontrar o verdadeiro caminho da liberdade, aquele que não precisa de um Deus para nos guiar? Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo. Se curtiu esse vídeo, compartilha com a galera, porque o debate não pode parar. A gente se vê no próximo vídeo da nossa série, onde vamos continuar essa reflexão sobre a humanidade e seus deuses. Novos ou velhos, tanto faz. Até a próxima e lembre-se, é preciso questionar sempre.